Então, galera, seguindo aqui, trabalhando com os requisitos de segurança mínimos, né? Lembrando que ele fala mínimos aqui, e a galera não consegue às vezes cumprir nem isso, nem o mínimo, tá? Então, vamos cumprir os requisitos de segurança, galera, lá na sua operação, seja com PTA, seja com a Pente, seja com qualquer outra máquina, tá bom? Os manuais de operação e manutenção da PTA devem ser redigidos em língua portuguesa e estar à disposição no canteiro de obras, tá? Onde que deve estar o manual da máquina, galera? Deve estar aí junto da máquina, tá? O manual é para ficar junto da máquina, tá? É de responsabilidade do usuário conduzir a sua equipe de operação para supervisionar o trabalho a fim de garantir a operação segura, tá? Então tem que ter ali o supervisor da atividade que vai ser realizada em altura, tá? Então você deve estar com o supervisor de trabalho ali acompanhando, tá? Além do técnico de segurança do trabalho que vai fazer ali as atividades, as orientações iniciais seguras dessa atividade, tá? Antes do uso diário ou do início de cada turno deve ser realizada as inspeções. Então, a inspeção é sempre que seja antes e depois. A antes é a mais rigorosa para você verificar em que está, né, como está a situação desse equipamento, tá? E pós-uso também a gente faz essa inspeção, tá? A PTA não deve ser posicionada junto a qualquer outro objeto que tenha por finalidade lhe dar equilíbrio. Então, essa máquina ela já foi projetada para aquele devido fim. Então, ela fica ali estabilizada para fazer o trabalho. Ela tem o regulador de nível, né, ao qual ela dá ali, ela tem toda a conversação com os outros sensores. Então, ela vai dar um nível para aquele trabalho que possa ser equilibrado, possa ser realizado de forma segura e com equilíbrio, tá? Então, eu não posso já usar qualquer outro meio ou acoplar um outro equipamento que vai dar segurança e equilíbrio àquela máquina. Tá? Eu tenho que seguir ali a risca o que o manual pede daquela máquina, tá? O operador deve manter a visão clara do caminho a ser percorrido, tá? Então, eu cheguei ali, vou fazer a avaliação do meu ambiente de trabalho, vou fazer a avaliação do solo, vou fazer a avaliação do subsolo, onde que eu vou percorrer, onde que eu vou andar, qual é a minha atividade, onde que eu posso ir, onde que eu não posso ir, se tem rede elétrica, condição do vento, condição climática, se vai ter vento, se vai ter sol, quanto tempo eu vou ficar lá em cima, quanto tempo vai demorar para executar o serviço, quem que vai acompanhar, se choveu no dia anterior, qual a condição do solo, se está seco, se está molhado, se teve muita absorção de chuva. Então, assim, são vários itens que o operador e o supervisor tem que observar ali no campo de trabalho, como que ele vai fazer essa atividade para ser seguro. Então, assim, se tem alguma dessas condições de intempérie, essas condições climáticas, que o operador não vai conseguir fazer de forma segura, então a operação não pode ser executada. Tá? Geralmente aí o teu técnico de segurança do trabalho que vai acompanhar a sua atividade, ele não vai permitir que você execute a atividade, porque não tem condições de trabalho, condições climáticas aí seguras para que você possa executar a sua atividade, tá? Então, eu tenho que verificar todas essas condições. É uma área classificada? Né? Ao eu ligar a minha chave de fonte de ignição, vou gerar uma faísca, uma área classificada pode gerar explosão. Então, assim, são várias situações que você tem que observar. Lógico, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança vai estar ali junto, mas às vezes nem tem esses profissionais onde você vai executar o trabalho. Então, é você ali com a sua atitude segura. Lembra que eu falei da atitude segura? A atitude segura que vai fazer com que você faça aquela atividade de forma segura, eficaz e que você faça, executa ela como tem que ser e termine ela de forma segura, sem que gere nenhum acidente. Então, essa visão clara é clara mesmo, sem obstáculos, né? Então, se eu vou fazer uma atividade que tem um obstáculo, como que eu vou poder operar o equipamento se eu não tenho uma visão segura? Né? Igual você dirigir um veículo. Só que o veículo é mais rápido, diferente é que a Pente PTA, a mobilidade dela é reduzida justamente por causa do risco que você está numa regulagem alta de altura junto do equipamento que você está em cima, né? Então, o operador tem que ter essa visão clara do caminho e saber essas condições, tá bom? Vamos lá, galera!
O equipamento deve estar afastado de rede elétrica de acordo com o manual, tá? Obedecendo ao disposto da NR10. Então, lá na NR10, instalações seguras de eletricidade, instalações seguras da rede elétrica, né, que está lá nos requisitos da ANR, as normativas que rege, que pede os dispositivos seguros para a eletricidade, vai estar lá constando. Então, esse equipamento eu não posso fazer uma operação sem que esteja dentro dali da área, né, segura. Eu tenho que fazer essa atividade desde que esteja em uma área segura, longe do raio do perímetro ali da rede de energia elétrica, tá? Todos os trabalhadores da PTA devem utilizar no mínimo o cinto de segurança tipo paraquedista ligada ao guarda-corpo do equipamento ou outro dispositivo, sendo calçado de segurança, óculos, luva contra impacto, protetor auditivo, capacete com a jugular, né? E outros específicos previstos conforme cada atividade. Então, tem os dispositivos, igual eu já falei ali, do equipamento, mas também você tem que estar com os outros equipamentos. São equipamentos casados para que seja feita ali a atividade de forma segura do trabalhador, seja seguro, seja eficiente e você esteja protegido. Um parêntese aqui. O EPI vai fazer com que o acidente seja evitado? Responde aí para mim ou pergunta aí para o seu colega. O EPI vai evitar o acidente? Vocês acham que sim? Eu acho que não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? O EPI, que é o equipamento de proteção individual do trabalhador, conforme a NR6, ele não vai evitar o acidente. Ele vai fazer com que, se o acidente acontecer com você, você esteja protegido. É para isso o EPI. Ele vai te proteger. Se acontecer alguma situação, você está o quê? Protegido. Qual que é a finalidade do EPI? Proteção. Proteção no dia a dia e proteção se acontecer alguma coisa, uma situação que possa gerar acidente do trabalho, você está protegido. É isso a finalidade do EPI, tá? Que muita gente não usa aí, que é o mínimo, tá, gente? EPI, não vamos nem falar nesse curso aqui, já é o mínimo, tá? EPI é o mínimo você se cumprir. Ah, mas o EPI incomoda, mas o EPI é o discurso que a gente ouve aí, né? Tem que usar, tá? Tem que usar o EPI. Não há desculpas para não uso do EPI. Vamos lá. A capacidade nominal de carga definida pelo fabricante não pode ser ultrapassada em nenhuma hipótese. O operador deve assegurar que não haja pessoas ou equipamento nas áreas de PT antes de baixar a estação de trabalho. Então, é a verificação do operador, é a segurança do operador, é olhar, cuidar do perímetro, saber o que está acontecendo, ele fazer a sua operação junto com o supervisor e estar ali monitorando quem está na área, né? Fez a sinalização, o isolamento da área, a necessidade de fazer ou não, há outras atividades ali, né? Então, assim, ali próximos, né? Porque não pode ser feito embaixo de forma nenhuma. Então, assim, tem um perímetro de segurança para a PTA ser operada, né? Então, você, como operador, tem que delimitar, orientar aquelas pessoas e que isso seja respeitado. Então, se eu vou fazer ali a minha movimentação da PTA por conta da minha atividade, eu tenho que saber que esse perímetro que eu vou fazer e as outras pessoas ali tem que saber que tem que estar protegido, livre de acesso de pessoas, livre de outras atividades de trabalho, para que eu possa ali me movimentar de forma segura, para que eu possa movimentar o equipamento de forma segura, para que eu possa executar essa atividade. Certo, galera? Então, a questão de capacidade da carga também. Todo equipamento vem com um limite de carga estipulado pelo fabricante. Eu não posso carregar uma carga maior do que aquilo foi fabricado para aquele devido fim. Eles têm uma margem de segurança, só que lá tá falando se é 1.000 quilos, se é 7.000 quilos, se é 1 tonelada, 5, 10 mil toneladas, vai estar determinado pelo equipamento, que geralmente estão sinalizados no painel ou em alguma outra parte do equipamento, que aquele tipo de equipamento, ele suporta até um X carga máxima. E você tem que trabalhar abaixo desse limite. A gente nunca pode trabalhar com nada no limite. Na segurança, nós não trabalhamos com nada no limite.
Nós trabalhamos com abaixo para ter uma margem de segurança, para que se acontecer alguma coisa, tenha aquela margem de segurança. Então, o operador tem que respeitar essa capacidade daquele equipamento, tá bom? Vamos lá, galera. Inspeção visual, tá? Vamos lá partir para a inspeção visual. Então, você já pegou o seu equipamento, você já escolheu para aquela finalidade que você vai utilizar da tua atividade. Você vai fazer agora a sua inspeção, ó, visual. Então, eu vou lá visualmente olhar, manusear naquilo que é necessário para a atividade, tá? Da minha PTA, da minha pente, tá? Então, o item DNR18, o item 18.12.38, ele diz lá, ó, nas entrelinhas. Antes do uso diário ou do início de cada turno, devem ser realizadas inspeções visuais e teste funcional da pente, verificando-se o perfeito ajuste e funcionamento dos itens seguintes. Vamos lá. Controle e operação de emergência. Controle, operação e botão de emergência. Tem que verificar se está funcionando. Ah, eu vi lá que tem um botão de emergência. Teste o botão de emergência para saber se está funcionando. É um dos itens primeiros aqui da lista, tá? Segundo, dispositivos de segurança do equipamento. Tem todos os dispositivos, todos estão funcionando? Eu vou fazer a inspeção. Dispositivo de proteção individual, incluindo a proteção a quedas, tá, gente? Então, eu tenho, tá funcionando? Eu consigo fazer o uso? Eu consigo, para minha capacidade física, esse vai ser para essa finalidade, para esse fim? Sistema de ar hidráulico de combustível da minha máquina, muito importante. Então, essa máquina foi carregada, como que tá a bateria, como está o sistema hidráulico, como está o sistema de ar dela, como está o sistema pneumático, como que tá a carga, eu tenho que observar, tá? Tem que observar e saber se aquele combustível ali ou aquela bateria vai ser suficiente para eu poder realizar a minha atividade com segurança. Lembra que eu falei da margem de segurança? Então, se eu sei que a bateria está 100%, mas eu vou usar 4 horas e o equipamento vai dentro de... Um exemplo, tá? Dentro de 4 horas não vai ser suficiente, então eu sei que eu tenho que fazer o serviço com 3 horas, não com 4. Tá? Então, são exemplos assim da atividade que vocês vão executar lá em campo. Verificação de painéis, cabos, chicotes elétricos, pneus, rodas, muito importante. Placas, sinais de aviso, de controle, estabilizadores, tá? Estabilizadores de eixo, expansíveis, estrutura geral e também alguns outros itens que o fabricante pode pedir para você verificar. Então, eu falei, cada máquina, elas são para finalidade de elevação de trabalho em altura, porém cada fabricante faz as suas especificações seguindo a norma, é claro. Mas aí às vezes o fabricante pode pedir algumas especificações de comandos ali de inspeção visual que você faça na máquina, tá? Então você siga ali o manual, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Na pente é vedado o uso de pranchas e escadas, tá? Então, galera, vou mostrar a foto aqui pra vocês, vou mostrar a foto e também eu vou incluir aqui no conteúdo um vídeo de acidentes, tá? Um vídeo de acidentes com pente, com PTA que acontece. Então, assim, mas o cara vai fazer isso. Eles fazem, tá? Eu espero que você não seja esse cara. Eu espero que eu esteja falando aqui com pessoas, com homens, mulheres que vão operar o equipamento de forma segura, tá? Então, na pente, na PTA é proibido, é vedado, não pode ser feito uso de pranchas, uso de escadas e outros dispositivos que visem atingir a maior altura. O que é essa maior altura? Por exemplo, você alocou uma pente, você precisava de acesso a 8 metros, você alocou uma pente que tem 7. Você precisa de mais 1 metro. Para atingir esse mais 1 metro, você coloca um andame, você coloca uma prancha, você coloca uma escada. Isso não é permitido, porque o equipamento ele tem um sensor de estabilidade para ele trabalhar dentro daquela gaiola, dentro daquele cesto, sei lá o que você queira chamar. Ele não é para trabalhar com nada acima porque se você coloca uma escada ali, um andame, às vezes você vai tirar o equipamento do eixo de trabalho que ele foi projetado. E aí pode ser a queda, pode acontecer nesses fatores, então é proibido.
tá? Utilização do pente do PTA como guindaste é proibido. O pente PTA é pente PTA, não é guindaste. Se você precisa do guindaste, você vai alocar um guindaste. Você não vai alocar o PTA. O PTA, ele é para uma plataforma elevatória, onde você vai desenvolver a atividade ali dentro de um guarda-corpo da cesta ali, protegido, e vai descer de forma lenta, conforme o equipamento, de forma segura. É isso. O guincho não, o guincho já é um equipamento, guincho, guindaste, são equipamentos de transporte de carga, não são de pessoas, né? Então eles são projetados para carregarem cargas e fazerem o deslocamento ali, ó, de cargas, tá? Deslocamento de carga. E a pente, a PTA, é plataforma que eleva pessoas. Pessoas para que possam ali desenvolver a sua atividade de forma segura, tá bom? Vamos lá. Realizar qualquer trabalho sobre condições climáticas que expõem os trabalhadores a risco. Então, vendaval, sol, muita chuva, sol assim, que limita a visibilidade, tá? Tudo que vai atrapalhar a visibilidade do trabalhador, junto com outra coisa ali, de repente dê contraluz ali pro operador, tá? Nevasca, enfim. As condições climáticas, ela tem que estar em condição de que ofereça segurança ao trabalhador. Então, eu não tenho como dominar o tempo, né? Então, não tem como eu dominar, não vai chover, não vai... Mas se eu tenho se eu tenho alguma fonte, alguma condição climática, eu vou parar meu trabalho. Meu trabalho não pode ser executado naquele dia, ele vai ser executado em outra hora, né? Então, aí, se tem a segurança do trabalho ou se não tem o acompanhamento pelo técnico de segurança do trabalho, você não vai executar a sua atividade, tá? Porque ali influencia. Como eu tenho ali no meu equipamento o eixo, o sensor estabilizador, então essas condições climáticas, principalmente aí as ventanias, os ventos, vão interferir. Então, não é nem dependendo da altura que você vai levar ali a tesoura, a sua plataforma, ela vai interferir, tá? Então, as condições climáticas influenciam sim, tá? Vamos lá. Na PET é vedado a operação do equipamento em situações que contraria as especificações do fabricante, quanto à velocidade de ar, inclinação da plataforma em relação ao solo e proximidades à rede elétrica. Então vamos lá, galera, atenção ao seu perímetro de trabalho, verificação, o meu perímetro de trabalho está seguro, para que eu possa fazer a operação de forma segura, né? O transporte de trabalhadores e materiais não relacionados ao serviço em execução. A minha pente não é para mim botar alguém lá e fazer vista panorâmica, tá? A pente não é para fazer vista panorâmica, não é para ser uma aventura de ninguém, tá? A pente é para fazer um trabalho que precise de elevação de forma segura para aquele devido fim, tá? Então eu não posso transportar, levar uma criança, levar algo que não é ali do objetivo do trabalho na minha pente, tá? Eu como operador, eu tenho que ter responsabilidade do meu equipamento. Eu não posso colocar ali, vê o colega não sabe operar, entrei, colega, vamos lá ver como é que é o serviço, vai lá só para ver a vista panorâmica. Né? Não pode, não é permitido, né? Você fez o curso, outra pessoa fez o curso, aí a outra pessoa às vezes nem fez, tem problema, tem fobia de altura, vai ter um problema, alguma coisa lá no trabalho em altura, a pessoa não está acostumada com trabalho em altura, vai fazer elevação, tem algum problema, aí a descida não é rápida, a descida desce conforme o equipamento foi feito para aquele fim, e aí entra aquele desespero. Então, assim, são situações que acontecem. Só que se as pessoas obedecerem as regras, tá, de segurança do trabalho, vai dar certo. O problema é que as pessoas não querem obedecer e acham que aquele rapidinho não dá problema, daqui isso não dá problema, e é aí que o acidente acontece, tá? Então, não pode. Eu tenho que obedecer as minhas condições mínimas aí mesmo de segurança, tá? Vamos lá. Lá no item da NR, 18.1240, ele fala: antes e durante da movimentação da MEPENTE, o operador deve manter a visão clara do caminho a ser percorrido, distância segura entre obstáculos, depressões, rampas e outros fatores de risco,
né? Então, ou seja, o meu deslocamento vai ser seguro? Eu preciso deslocar o equipamento de uma certa distância, 5, 10 metros, vai ser seguro? Vai ter obstáculos? Vai ter depressões? Vai ser possível esse deslocamento seguro? Eu tenho uma distância mínima de segurança de objetos que eu vou fazer de forma de trabalho em altura, os objetos aéreos, vai atrapalhar, eu vou conseguir executar. Então, são coisas que você tem que avaliar antes de subir. Então, lá em cima já não tem como fazer jeitinho, tá, gente? Esquece o jeitinho brasileiro com trabalho em altura. Eu não posso dar um jeitinho, chegar lá em cima e querer dar um jeitinho com atividade. Você tá lá em cima, é atividade de risco, porque lá você tá elevado. Você pode ter ancorado pelo cinto de segurança? Sim. Só que se cair, cai você e a máquina. Não tem como você ficar seguro a algo lá. Vai cair você com o cesto junto. Então o acidente é pior, que às vezes cai você o equipamento em cima de você. E vem morte, né, gente? Porque trabalho em altura, geralmente a gente já trabalha com risco pior. Uma fratura leve, um hematoma, uma fratura, e o resto é uma morte, né? Então, tem que ter atenção. Vamos, galera, de novo falando sobre a atenção do operador, sobre a operação segura do operador. Vamos sempre reforçar isso aqui, batendo na tecla disso aqui, tá? Que a gente trabalha com segurança do trabalho para priorizar a sua vida, tá? Primeiro que você precisa fazer o treinamento que é obrigatório conforme a NRPED. E segundo, que você precisa fazer a operação e ficar vivo, tá? E ficar bem. Então não adianta você querer ir lá fazer de qualquer jeito, se achando super bem, e ocorrer um acidente. Você achar que dá certo e depois vir você velho e caixão preto. Tá? Então tem que obedecer sim as regras de segurança do trabalho, e algumas coisas a gente vai falar e refalar, e você tem que fixar na sua mente para você poder fazer de forma segura. Beleza, galera? Então vamos revisar aí, anote, reforce os índices, o que pode fazer, o que é vetado, o que é obrigatório, os EPIs, as inspeções, o checklist a ser feito, tá? Antes dessa atividade, para que seja feita de forma segura.